Paz, Senhor Bros! Tudo bom com vocês? Sejam bem-vindos ao segundo episódio do Uma Semana com Filipenses. Só pra esclarecer uma coisa pra vocês, esse setembro tem sido muito louco pra mim, em questão realmente de trabalho, e graças a Deus por isso que vários vídeos aqui do canal atrasaram, e o que aconteceu é que o Semana com Filipenses era pra acontecer no domingo, e tava tudo pronto, ia atrasar um pouquinho, questão de 1 ou 2 horas, e tava programado no YouTube bonitinho, certinho. Aí chegou na segunda-feira, eu fui dar uma olhada, né, pra ver o que tava acontecendo, né, a reação das pessoas, e aí eu percebi que eu tinha programado ele pra segunda, ao invés de ter programado pra domingo. Por isso que ele foi publicado às 7 horas da manhã da segunda-feira, vulgo ontem. Então o que a gente vai fazer? Nós vamos fazer os 7 dias normalmente, só que ao invés da gente acabar no sábado, como seria de domingo a sábado, nós vamos de segunda a domingo. Mas vamos lá que a gente tem bastante coisa para estudar hoje. Eu quero começar lendo com vocês do capítulo 2 de Filipenses e nós vamos ler dos versículos 1 a 11. Pega a sua Bíblia para você ler comigo e o seu caderno para você fazer as suas anotações e vamos lá. Portanto, se há algum conforto em Cristo, se há alguma consolação de amor, se há alguma comunhão no Espírito, se alguns entranháveis afetos e compaixões, completai o meu gozo, para que sintais o mesmo, tendo o mesmo amor, o mesmo ânimo, sentindo uma mesma coisa. Nada façais por contenda ou por vanglória, mas por humildade. Cada um considere os outros superiores a si mesmo. Não atente cada um para o que é propriamente seu, mas cada qual também para o que é dos outros, de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Lembra que ontem eu comentei que um dos maiores problemas da igreja de Filipos era a falta de comunhão, a falta de união? Os líderes estavam brigando entre si, eles estavam com bastante divisão dentro da igreja e tudo mais. Como eu falei, a introdução, Paulo já deu um spoiler do que se trataria a carta em si, e aqui ele começa a destrinchar um pouco e falar mais propriamente sobre esse assunto, da importância da comunhão, da importância de você olhar para o seu irmão e querer o bem dele, você colocar ele acima de você, e automaticamente se colocando numa posição de humildade. E uma coisa legal da gente perceber é que a unidade que a gente precisa ter dentro das igrejas e tudo mais, ela é uma coisa que vem de Deus, não é uma coisa institucional, é uma coisa que vem pelo Espírito. É uma unidade realmente pautada e cravada, na verdade. O nosso papel, obviamente, antes que você falar, tipo, já que é de Deus, então dane-se, não vou fazer mais nada. Não. Realmente vem de Deus. A unidade que a gente precisa ter como igreja, como corpo de Cristo, vem de Deus. Mas cabe a nós preservarmos essa unidade. Cabe a nós termos a consciência certa para lidar com as picuinhas, com os problemas, com as dificuldades e tudo mais, para manter essa unidade. Falando mais especificamente da igreja de Filipos, e provavelmente você vai se identificar com isso, existe um risco muito forte das pessoas perderem a comunhão mesmo estando debaixo de um mesmo teto, vamos dizer assim, mesmo frequentando o mesmo lugar, a mesma instituição. E quantas vezes isso não acontece nas nossas igrejas? A gente participa das reuniões, a gente tá nos cultos com as pessoas e tudo mais, mas a gente não tem comunhão uns com os outros, a gente muitas das vezes tá pouco se lixando pras pessoas, a gente só fica olhando pros erros, que tá tudo errado, que isso, que aquilo. Ok, realmente, a gente tem que olhar pros erros pra reconhecê-los e mudá-los. Só que você ser a pessoa que só fica vendo o copo meio vazio, o que tu vai fazer pra mudar? E o que você tá fazendo pra mudar esse quadro, né? Que às vezes a gente só fica apontando que o copo tá meio vazio, mas o que você tá fazendo pra encher esse copo? E isso é muito grave, porque ser igreja não é você frequentar a mesma igreja com várias pessoas que acreditam nas mesmas coisas que você, mas ser igreja é você fazer parte de um corpo, é você ser membro de um corpo. Esse corpo precisa estar em sintonia, assim mesmo como o seu próprio corpo. Se você olhar pra você mesmo, o seu cérebro vai mandar orientações para os seus dedos, para suas pernas, para os seus olhos, para sua boca. Tudo tem que andar na mesma conformidade, na mesma sintonia. Já pensou se o cérebro manda uma coisa, a mão tem autonomia e faz outra coisa, e o pé faz outra coisa? No final, não ia sair do lugar, porque ia ficar uma briga interna. Isso que a gente precisa entender. A gente às vezes precisa abrir mão dessa nossa autonomia para que todo o corpo vá bem. E essa é uma das formas da gente preservar a unidade que vem do Espírito, que vem de Deus. A gente começa a analisar tudo que Paulo fala aqui nessa carta, e você pode perceber que a falta de comunhão, a falta de unidade entre os irmãos é uma coisa
tão grave quanto heresias. Porque sim, Paulo vai bater na tecla das heresias, do combate às heresias. Beleza, a gente vai ver isso um pouco mais pra frente. E aqui no começo do negócio que eu quero ressaltar com vocês, que Paulo começa dizendo: portanto, se algum conforto em Cristo. O que Paulo tá querendo dizer com isso, gente? Se Jesus me conforta, se Jesus cuida de mim, se Jesus me transforma, me muda o meu caráter, muda a minha vida, eu não posso romper com meu irmão. Eu não posso falar que eu tenho comunhão com Cristo se eu não tenho comunhão com o irmão que tá do meu lado. Quantas vezes a gente faz isso? Vamos puxar a responsabilidade pra gente. Quantas vezes a gente fala que ama Deus, que ama Jesus, mas você tem ranço daquela pessoa? Vocês sabem, já contei muita história aqui de perdão e essas coisas, e realmente gente que eu tinha ranço, que eu não suportava olhar na cara. E aí você vai falar: ai, mas você não tem essas pessoas? Claro que eu tenho, só que eu preciso querer romper esse ranço, eu preciso querer passar por cima dessas coisas. Não adianta eu ficar conformado e achar que tá tudo bem. Não, a gente precisa se esforçar pra se livrar disso. As coisas vão acontecer, as pessoas vão te magoar, as pessoas vão te frustrar, beleza, realmente, acontece. Só que você precisa lutar contra essa raiz de amargura que quer nascer no seu coração e te impedir de ter comunhão com as pessoas. É difícil, mas é necessário se a gente quer realmente ser uma igreja, se a gente quer realmente ser corpo de Cristo. O amor de Cristo me faz amar o meu irmão, me faz me preocupar com o meu irmão. E aonde o Espírito Santo está, ali reina a comunhão e a unidade. Se não tá tendo comunhão e unidade, é melhor a gente repensar quem é que tá no nosso meio. Será que é mesmo o Espírito Santo? Será que além de nós termos liberdade no Espírito Santo, a unidade também está reinando no nosso meio? Quero deixar essa pulga atrás da sua orelha pra você pensar a respeito disso nos próximos dias, tá bom? Mas vamos continuar. E a gente banaliza tanto a nossa comunhão, sendo que a gente fala de adoração, a gente fala da importância da adoração, só que se nós não temos uma comunhão decente, a nossa adoração fica deficiente. É muito interessante aquele texto que as pessoas costumam usar muito pra oferta, que realmente tem a ver com oferta, mas ele vai muito além disso, que é quando é falado: se você tem alguma coisa contra o seu irmão, deixa a sua oferta ali, resolve e depois volta. É pra você ver como não dá pra gente querer entregar algo a Deus se a gente tá com alguma pendência com alguém, se a gente não tá em comunhão com alguém. A gente tem que parar tudo, arrumar, botar os pingos nos is, se tiver que perdoar, perdoa, passa pela roda do oleiro, deixa Deus te amassar, te quebrar, fazer de novo, pra depois você voltar e oferecer uma oferta e um sacrifício digno perante de Deus. E a própria comunhão em si não é uma coisa de sentimento, tipo, eu sinto que eu tenho comunhão com meu irmão. A comunhão precisa ser pautada em ações, querido. É a mesma coisa, é muito fácil você falar que ama alguém, é muito fácil você falar que se importa com alguém, mas essas coisas precisam ser vistas em atos. Se eu amo alguém, eu preciso demonstrar que eu amo alguém. Se eu me importo com alguém, eu preciso demonstrar que eu me importo com essa pessoa. Se eu tenho comunhão com essa pessoa, eu tenho que demonstrar que eu tenho comunhão com essa pessoa. Não é uma coisa pautada de sentimento ou de palavras vazias, mas de ações. E essas ações são fundamentais pra gente ter um corpo saudável, porque assim um vai cuidar do outro, um vai se preocupar com o outro. É estender a mão, independente de quem seja. É você estar disposto a ser um instrumento de bênção na vida de alguém. E aqui Paulo também ressalta alguns problemas para a comunhão dos irmãos. Coisas que estavam acontecendo na igreja de Filipos e que estava destruindo a unidade dos irmãos em Filipos. O primeiro ponto é contenda e vanglória. Você fazer as coisas para que você seja a estrela pop maior, para que você esteja no topo. Você pegar uma glória que não é tua. Porque tudo que a gente faz, tudo que a gente tem que fazer, precisa dar glórias a Deus. Quer comais, quer bebais, faça tudo para a glória de Deus. Você não tem que fazer para querer elogios, para querer aplausos. Você tem que fazer para que Deus seja levantado. Isso era uma coisa que estava prejudicando. Existiam pessoas que estavam fazendo para autopromoção. E isso mina a comunhão e a unidade dos irmãos. Isso destrói. Nessas horas a gente precisa ter o mesmo pensamento de Cristo. Cristo se despiu da sua glória. Nós precisamos nos despir de tudo, de qualquer coisa, para entregar tudo nas mãos de Deus. Tudo, tudo, tudo. Porque a humildade é fundamental para nós mantermos a nossa comunhão. É a gente olhar não só para os nossos interesses, mas olhar também para os interesses do meu irmão. Aquilo que o meu irmão precisa. É dar honra pro outro, é promover o outro. A gente, lógico, tem que tomar cuidado porque é uma linha tênue, né? Da bajulação, da coisa exacerbada. E aí, às vezes, por causa disso, a gente não dá honra para as pessoas, a gente não promove as pessoas, a gente não coloca elas acima da gente. Mas a gente precisa encontrar esse equilíbrio. Nós precisamos honrar as pessoas. Não bajulando, não uma coisa vazia, mas reconhecendo o trabalho dela, quem ela é e realmente pensando nisso, colocando ela numa posição mais alta do que a tua. E aí você vai falar, mas como que eu vou ser humilde, Daniel? Quer ser humilde? Olha pra cruz, olha pra Cristo. Cristo é o exemplo principal
de humildade. Alguém que tinha toda a glória, tudo do bom e do melhor, se despiu disso para andar com um monte de gente perebenta que nem nós. Ele foi humilde até o final, obedecendo a ordem que o pai tinha dado a ele. E aí o que Paulo faz? Paulo exemplifica, Paulo desenha, né? Paulo era muito paizão, ele se importava com as pessoas, ele queria que as pessoas entendessem da forma mais clara possível. E Paulo então desenha o que Jesus fez. E é um dos textos mais lindos e que... Cara, vamos lá que provavelmente também você já viu esse texto e esse texto é maravilhoso. Agora nós vamos ler Filipenses 2, versículos 5 a 11. Abre a sua Bíblia e vamos ler comigo. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, morte de cruz. Por isso também Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que é sobre todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda a língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Se você, como eu, acha lindo esse texto, acha redondo, completo em si, você não é o único. Muitos estudiosos dizem que esse é um dos textos mais belos da Bíblia e é um dos textos mais completos. E nesses versículos também, Paulo mostra qual era o verdadeiro caráter de Jesus. Caráter esse que a gente tem que imitar, que foi tudo que eu falei antes. E caráter que também nos mantém unidos. São versículos que reforçam quem Jesus é e o que ele fez. Foi o que eu falei, Jesus, ele abriu mão, ele se despiu da sua glória para vir até aqui, morrer uma das piores mortes do mundo, porque a morte de cruz era só destinada para as piores pessoas. A crucificação era uma morte lenta, que matava por asfixia, porque pensa, Jesus morreu rápido, vamos dizer assim. E às vezes para acelerar o processo, como a gente vê nos próprios evangelhos, eles quebravam os joelhos, né, as pernas dos prisioneiros, para que o corpo pendesse mais para baixo e nisso fizesse mais pressão no pulmão para morrer mais rápido. Mas existiam casos dos caras ficarem dias pendurados ali. Músculos começam a se rasgar, começa a dar cãibra. Era uma morte assim que, cara, só as piores pessoas mereciam essa morte. E mesmo assim, Jesus morreu essa morte. Uma morte que ele não merecia. Mas por amor, ele tomou sobre si tudo de errado que a gente tinha, tudo de errado que a humanidade carregava. Ele tomou sobre si. Ele virou o cordeiro, o sacrifício para a libação dos nossos pecados. E por causa disso, ele recebeu o nome que está acima de todo nome. É lindo essa palavra que é colocada aqui nessa minha versão, tá? Soberanamente, mas você também pode ver versões que falam sobremaneira. É acima de muitas coisas, é tipo acima da cima da cima da cima da cima. Tipo, acima de todos, acima de tudo. O nome dele, por causa do que ele fez, foi colocado acima de tudo, acima de todos, pelo próprio Deus. Uma exaltação que resultou da humilhação. É Deus mostrando pra gente que a coroa passa pela cruz. É Deus lembrando de que exaltados serão aqueles que se humilham, que são humildes de coração. Aqueles que buscam a exaltação não conseguem. Só conseguem alcançar as piores coisas da vida, mas aqueles que são humildes e se humilham, Deus exalta. Deus coloca em posições altas. Ele concede a sua graça pra esses. Então, num tempo, em uma igreja em que os irmãos parecia que estavam brigando uns com os outros para ver quem tinha mais glória, para ver quem ficava por cima da carne seca, Paulo mostra que o próprio Cristo andou na contramão de tudo isso. Que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus. Ele foi no caminho completamente oposto. E mesmo assim, quantas vezes a gente ainda quer o aplauso das pessoas, né? Quantas vezes a gente quer a mãozinha no ombro, muito bem, nossa, você é demais. É bom a gente receber elogio. Elogio não é pecado, né? Elogio não é errado. Mas o problema é o que esse elogio faz com a gente. Se você receber um elogio, beleza, aceite, agradeça. Mas que esse elogio não encroste no seu coração e que alimente o seu ego, fazendo você pensar que é o último copo d'água do deserto. É uma coisa muito delicada. Nós precisamos, como eu falei, dar honra, elogiar e tudo mais, mas sem bajulação, sem ser uma coisa falsa. E quando a gente recebe esse tipo de coisa, a gente tem que saber lidar com elas. Porque quando a gente recebe uma crítica, é muito fácil da gente ficar, meu Deus, não sei o que, ficar bravinho, né? Mas o elogio,
ele pode ser muito mais destrutivo do que uma crítica. Então, que Deus nos ajude a termos esse coração de teflon, sabe? Que não gruda nada. Nem de teflon, daquela panela nova da Polishop, que eles falam que não gruda nada, que é maravilhosa, que eu queria uma daquela. Então, tem que ser um coração daquele jeito, que nada gruda. Nem as críticas, nem as mágoas, muito menos os elogios, as afagadas e tudo mais. Pra você ter um coração livre e pra você conseguir ser uma pessoa humilde. E que através dessa humildade, da sua humilhação, a unidade do corpo possa ser mantida através de você. Quando a gente olha para Cristo, a gente precisa lembrar de que quem tem Cristo tem tudo. Então você não precisa do aplauso, você não precisa da fama, você não precisa dos aconchegos, você não precisa dos elogios, você não precisa da glória dessa terra, dos louvores desse mundo, porque a gente tem essa conotação espiritual para a palavra louvor, mas louvor é elogio, é você elogiar alguém. Então você não precisa desses louvores dessa terra. Eles passam como se fosse uma névoa. Você não precisa disso quando você entende que você já tem tudo. Você já tem Cristo. E quando a gente entende isso, e quando a gente olha para a dor dele, nós percebemos que a nossa dor, a dor que a gente passa com os nossos irmãos, é muito pequena comparada com a dor que ele sofreu por amor a todos nós. Todas as picuinhas, todos os ranços, todas as coisas que poderiam atrapalhar, que já são pequenas, tomam proporções menores ainda. Porque a gente percebe que aquilo que nos une é muito maior do que aquilo que nos divide. Porque é o amor de Jesus, é esse sacrifício dele que nos une, que nos torna um, que nos faz ter compaixão. Foi o motivo de oração de ontem, né? Que nós oramos no meio-dia, por mais compaixão, para nós sermos como Filipos era, né? Como Filipos abençoou a vida de Paulo e a vida de tantos outros irmãos que eles nem conheciam. É muito mais fácil a gente ser essa igreja solidária, com compaixão, quando a gente entende que nós já temos tudo e que Jesus já sofreu tudo. Então eu quero desafiar você para amanhã, no nosso momento de oração ao meio-dia, orar por humildade. Que Deus nos ajude a sermos mais humildes, que Deus nos ajude a olharmos mais para o nosso próximo, a colocar o nosso próximo acima de nós, que Deus nos ajude a não buscarmos vanglória, louvor pessoal, autopromoção, e que através das situações que nós formos vivendo durante esses tempos, que essas possam ser oportunidades para que o caráter de Cristo seja impresso nas nossas vidas, que nós possamos cada vez mais sermos humildes e que através da nossa humildade, a nossa unidade continue intacta, porque Deus nos dá ela, e através da nossa humildade nós podemos manter ela. Uma igreja unida, meus amigos, faz um estrago nesse mundão, viu? Um estrago no bom sentido. Talvez é isso que tá faltando. Talvez é isso que tá precisando pra gente mudar a história do nosso Brasil. A gente se unir. E pra gente se unir, a gente precisa se humilhar. A gente precisa ser humilde. Esse era o recado que eu tinha pra dar pra vocês hoje. Eu espero que vocês estejam aprendendo muito, assim como eu também tô aprendendo. Compartilha esse vídeo nas suas redes sociais para os seus amigos também participarem dessa semana de estudo de Filipenses. Eu quero ver muita gente nova aparecendo por aqui pra gente estudar esse livro maravilhoso. Já pega o link aqui, joga no Facebook, joga no Instagram, joga no Twitter, joga em todos os lugares que você conhece, no WhatsApp, no grupo da família, tasca lá ele pra trazer bastante gente pra gente estudar. Ainda dá tempo, tem um episódio só pra pôr em dia, que a propósito vou deixar aqui do lado pra vocês assistirem quando esse vídeo acabar. E se você não faz parte da nossa família, se inscreva clicando aqui na minha foto. Amanhã às 6h30 nós estamos aqui pra estudar mais um pouco do capítulo 2 de Filipenses, porque tem muita coisa ainda mais pra gente ver, beleza? Beijo grande, Deus abençoe, tchau!